A crise é do PS. O povo não esquece que a crise é do PS. Eu gostaria de destacar 3 pontos que muito recentemente têm mostrado claramente essa prática do Partido Socialista e, em particular, do engenheiro Sócrates. O primeiro tem a ver com este episódio muito recente, que se prende com a falta de respeito institucional. Todos nos rimos, nem vale a pena comentar as atitudes, enfim, mais do que politicamente erradas, mal educadas, do ministro que se teve de demitir anteontem. Mas o que poucos dizem é que não está só em causa a má educação. Essas atitudes são reflexo de uma prática, de uma atitude do Governo perante o Parlamento. O Governo responde perante o Parlamento. O Governo não vai ao Parlamento para atacar o Parlamento. E o que é que nós ouvimos anteontem? O que é que ouvimos do engenheiro Sócrates? Ouvimos palavras como santa ignorância, absurdo, disparate, asneira. Mas isto são palavras que se dirigem aos representantes de Portugal, aos representantes dos cidadãos da Assembleia da República, que é a Assembleia representativa de todos os portugueses. O que é que esperava que os seus ministros fizessem depois de dirigir estas palavras aos deputados? É, de facto, esta atitude de verdadeiro enfrentamento, de crispação em relação aos deputados e ao Parlamento, que é a verdadeira causa deste episódio. E que, no fundo, é reflexo de uma atitude que é uma atitude que eu, enfim, sendo, de certa forma, com um eufemismo, de forma ligeira, diria, é uma atitude pouco institucional. O mínimo que se pode dizer é que o engenheiro Sócrates não é um institucionalista, não respeita as instituições mais representativas dos portugueses. É claro que depois das eleições, nós vimos que o Primeiro-Ministro descobriu subitamente outro tom. Descobriu que, afinal, não podia ser arrogante. Afinal, tinha de moderar o seu tom. Mas é curioso, só o descobriu depois do resultado eleitoral ou não devia já saber isso antes em vez de andar a hostilizar as classes profissionais uma a uma, como andou a fazer? O segundo episódio, também na mesma linha que eu gostaria de referir, tem a ver com uma notícia que li hoje. Parece que o Partido Socialista aprovou hoje uma deliberação segundo a qual os candidatos às câmaras municipais, os candidatos autárquicos, não podem ser candidatos a deputados. Curioso. O Partido Social Democrata já há quase um ano que aprovou essa orientação. Foi muito criticado. Foi criticado pelo próprio Partido Socialista nas eleições europeias, que tentou justificar o injustificável em relação a alguns dos seus candidatos. Curioso, também só depois do resultado eleitoral é que descobriram que andavam a enganar os portugueses apresentando candidatos que só podiam exercer um cargo a 2 eleições simultaneamente. Em terceiro lugar, eu gostava de salientar um ponto. Vi hoje o Dr. António Vitorino dizer que, e o engenheiro Sócrates, propor um pacto para a internacionalização das pequenas e médias empresas. Todos nós sabemos que este governo foi, na sua política económica, sobretudo o governo das grandes empresas, o governo dos grandes negócios. Se alguma coisa distinguiu o ministro que se demitiu anteontem, foi, além da falta de educação, o facto de ele andar constantemente fascinado pelos grandes negócios e pelas grandes empresas. Quem trouxe a necessidade de atribuir prioridade às pequenas e médias empresas para o discurso político foi o PSD. Foi o PSD que começou primeiro a falar delas. Agora, depois do resultado eleitoral de 7 de junho, o engenheiro Sócrates, pelos vistos, descobriu as pequenas e médias empresas. Só é pena que continue fascinado com os grandes investimentos, alguns deles megalómanos, que vão aumentar o endividamento e que também só servem interesses de grandes empresas e que podem arrastar-nos para o empobrecimento durante anos ou décadas a fio. Eu gostaria de, por estas razões, enfim, não há evidentemente tempo para falar aqui de outros pontos, de outros erros da política. Gostava só de dizer que algumas destas questões que eu estou a referir não se prendem sequer com falta de competência. Prendem-se algumas delas com
algo que não é um problema de competência, é algo que é um pressuposto da política. Porque não enganar os cidadãos, respeitar as instituições, não é um problema de competência. É um problema, é como com os mínimos olímpicos. Trata-se dos qualificativos mínimos para se poder servir os cidadãos. É um pressuposto, algo que se deve exigir a todos os cidadãos. É claro que depois temos outras questões, são questões de competência. Por exemplo, não hostilizar os membros de cada classe profissional para depois se tornar impossível fazer reformas. Por exemplo, o que aconteceu na educação foi claro. Esta estratégia de, digamos, começar por tentar aplanar o caminho, dizendo que os professores não querem trabalhar ou não querem ser avaliados, que os médicos não querem trabalhar, que os juízes só querem ter férias. E depois, claro, quando tenta fazer uma reforma, bem, já não consegue, porque já não pode contar com os membros dessa classe profissional e contra eles é impossível reformar. Poderíamos ficar aqui a noite toda a falar de erros sectoriais de política do governo, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para apresentar, ou pelo menos para participar na apresentação, uma vez que dispensa apresentações, um candidato à Câmara Municipal de Pombal, o engenheiro Narciso Mota. E eu gostava só de dizer, de recordar que o PSD é hoje o maior partido autárquico português. É, desde a grande vitória que conseguiu, aliás, sob a presidência do Dr. Luís Marques Mendes, recordo a maior vitória autárquica que algum partido alguma vez conseguiu em Portugal. É o partido que elegeu mais autarcas. É o partido que elegeu mais presidentes da Câmara. E eu pergunto-me porquê. Foi sem dúvida também por causa de fatores nacionais. Mas há um fator importantíssimo. É a qualidade dos autarcas que têm apresentado. O engenheiro Narciso Mota é bem o espelho, é bem o reflexo, é bem o exemplo desse tipo de autarca. Uma pessoa dinâmica, uma pessoa dedicada às populações, uma pessoa que está sempre ao lado das pessoas, se necessário, falando de verdade, com coragem e enfrentando aqueles que podem não lhe ter dado os meios para servir os interesses dos seus munícipes. Uma pessoa de uma honestidade irrepreensível, uma pessoa de um dinamismo que todos reconhecem. Eu, por isso, gostava de lhe dizer, engenheiro Narciso Mota, gostava de lhe agradecer esse exemplo da autarca e gostava de lhe dizer que, com certeza, que contará com a direção do PSD em tudo o que esta puder ajudar na sua reeleição. Eu devo dizer que me parece que, enfim, embora precisamos sempre de trabalhar muito, não se pode dizer que as eleições são favas contadas de forma alguma. É preciso todos trabalharmos até ao dia das eleições. Eu gostava de lhe dizer que contamos com a sua reeleição, os pombalenses, sobretudo, contam com a sua reeleição para retomar o progresso, o dinamismo de Pombal. Eu quero, em nome do PSD, mas também em nome pessoal, e se me permitem também, enquanto filho e neto de pombalenses, agradecer-lhe a obra que levou a cabo até agora e desejar-lhe que a consiga aprofundar e que, depois da sua reeleição, aprofunde e leve ainda mais além o progresso económico e o progresso social em Pombal. Muito obrigado.